E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje recebendo aqui dois convidados aqui. Eu tenho aqui o Eustáquio, o nosso amigo que já participou aqui de algumas gravações aqui na TV Solar, na TV Hidrogênio, e também hoje o nosso convidado aqui especial aqui também é o professor Fábio. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu vou dar as boas-vindas. Professor Fábio, seja bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo bem, Ricardo? Prazer em estar aqui e participar um pouco desse canal aí, trocando ideias sobre a transição energética. Maravilha. Eustáquio, seja bem-vindo também. Mesmo agradecimento eu estendo a você. Que é isso? É um prazer poder colaborar com vocês aí. Maravilha. Professor Fábio, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco das suas ações, como que você participa desse mercado. Bom, eu sou físico de formação e sou pesquisador da Comissão Nacional de Energia Nuclear já há 20 anos e a gente participa como pesquisador do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, lá em São Paulo. E o IPEN tem perto desse tempo também, ou seja, cerca de 20 anos, tem um projeto sobre células a combustível e hidrogênio, do qual já há cerca de 10 anos eu sou o coordenador desse departamento. Nós somos, então, um centro de pesquisa com atividades em células a combustível. Temos um grupo que se ocupa das células a combustível do tipo PEM, com várias atividades em novos materiais, eletroquímica, e até fizemos já durante algum tempo o aumento de escalas, desenvolvemos com tecnologia brasileira módulos de potência e temos um outro grupo também que é o de células a combustível de altas temperaturas, é o mesmo princípio eletroquímico, mas uma outra tecnologia que tem uma temperatura de operação aí bem mais alta, são as células a combustível cerâmica, e um terceiro grupo principal que faz processos de catálise, de fotocatálise, de obtenção de hidrogênio a partir de, por exemplo, o etanol, Uhum. e estuda a purificação de misturas gasosas ricas em hidrogênio, para a gente ter um hidrogênio que possa ser utilizado em diferentes aplicações. Então, nossas atividades são de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, fundamentalmente focados nessas áreas. Maravilha. Quando a gente fala em pesquisa e desenvolvimento nessa área, o que você considera que o Brasil precisa cumprir de agenda para conseguir um avanço maior frente a outros países no desenvolvimento de tecnologias e fabricação, de ter esse controle aqui? Bom, essa é uma resposta ampla que pode ter diferentes caminhos dependendo para que lado a gente olhe ou para que estratégias o país tome como ação nesse novo cenário. Eu acho que isso que é muito importante. E, e a gente tem várias opções porque a gente tem muita sorte de termos vários tipos de opções energéticas limpas, uma tradição já muito forte, uma matriz já muito limpa, que faz com que tenhamos realmente, diferente da média do mundo, muitas opções. Uhum. E o que eu acho que é fundamental no fim de tudo isso é que a gente mantém essa posição de liderança em energias limpas, em biocombustíveis, que já temos há décadas, aí nesse novo cenário em que o mundo em todo tenta correr atrás daquilo que a gente já tem há décadas. Então, para ser mais específico na sua resposta, a gente está muito direcionado com a questão do hidrogênio, células a combustível, etanol, como eu já comecei a conversar aqui com vocês, e eu acho que esses são particularidades, principalmente que o Brasil tem, que devem ser exploradas de forma bastante estratégica, de fato, porque faz com que a gente tenha uma posição de vantagem. E que muitas vezes pressões externas, sejam políticas, geopolíticas ou até industriais, não olhem muito bem para essas nossas
capacidades e tecnologias justamente porque elas não fazem parte do menu disponível. Então, quando a gente ouve falar, por exemplo, de hidrogênio verde, como é uma propaganda e uma certa imposição dos europeus, por exemplo, a gente pode falar num hidrogênio que é verde e amarelo nosso, por exemplo, que venha do etanol, que não só é neutro no carbono, mas ele pode ser negativo, impressionantemente negativo, se a gente tiver a capacidade, por exemplo, de colocar as nossas biorefinarias, como eu chamo, no século XXI. Eu Uhum. acho que esse é o ponto. Então, a gente trabalha com algumas tecnologias habilitadoras disso. De uma maneira geral, o que eu acho interessante é que, como a energia elétrica já está bem resolvida, na minha opinião, em termos tecnológicos, a gente já vê que a matriz brasileira vai conseguir se manter limpa, tem uma expansão muito rápida de eólica e solar nesses últimos anos, crescem exponencialmente, mesmo com as nossas crises hídricas, né? Ou seja, elas têm sido muito importantes para isso. Então, nós temos aí uma grande oportunidade de continuar essa eletrificação e de maneira limpa. Então, o que a gente vai precisar é aproveitar essa eletrificação e passarmos a cuidar da limpeza de outros setores econômicos, como, por exemplo, a indústria, que são até mais complicados às vezes e não tão olhados de perto, né? A gente fala muito de transição energética, mas de fato a energia a gente já consegue fazer com uma forma bastante mais inteligente, mais racional, mais limpa com as nossas renováveis aí. Então a gente precisa olhar para diferentes aspectos e o país vai precisar definir realmente direções estratégicas para que tenha políticas e desenvolvimentos nessas. E a gente tem várias ideias, várias situações que a gente pode discutir. Maravilha. Uma coisa interessante, né, professor Fábio, é a cana-de-açúcar fazer ter um tema negativo em termos de carbono. Eles têm a possibilidade de, no futuro, usar o próprio hidrogênio que eles poderiam produzir nos caminhões, ao invés de usar diesel, né? Pois é, Eustáquio, a gente tem aí uma série de possibilidades para termos uma transição bastante suave nos transportes também, né? Ou seja, nos transportes a gente tem um grande desafio, que é como a gente vai limpar os transportes em termos de emissões, né? E a gente sabe Exato. que um dos grandes problemas é a densidade energética que a gente consegue carregar dentro de um veículo. De fato, os nossos combustíveis líquidos aí fósseis, a gasolina, os derivados do petróleo, diesel, eles realmente são praticamente imbatíveis em termos de quanta energia eles conseguem carregar por volume dentro do tanque. É por isso que a gente tem sorte e consegue ir longe com caminhões e carros, aí temos autonomias de centenas de quilômetros. Se a gente for passar isso por uma energia elétrica a bordo, armazenada, como no caso das baterias, a gente já tem um desempenho que é muito pior em relação a isso, né? E mesmo se a gente for passar também por uma situação de ter um gás armazenado, ou seja, os gases, por exemplo, o hidrogênio, né, que seria o combustível natural aí de células a combustível, que depois geram eletricidade para rodar um motor elétrico num veículo, também é difícil, esse gás precisa estar comprimido e tudo mais. Então, um dos nossos projetos é tentarmos usar o etanol como sendo esse carregador denso de energia. Ou seja, a gente pode ter, então, porque ele é muito parecido com a gasolina e o diesel, ou seja, ele é líquido, né? Ele contém ali uma quantidade de energia muito grande por volume, Em por termos de exemplo. megajoule por quilo, o hidrogênio é 3 vezes mais que a gasolina, né? Por quilo, sim, mas por metro cúbico é que é o problema, está? A Essa quer dizer, metragem que é o que está pegando, né? Vamos dizer assim, isso, veículos maiores, né? Quando a gente fala em frotas de caminhões, trator, fica inviável, às vezes, falar em veículos puramente elétricos, né? Quando a gente fala em células exatamente. de combustíveis, são outras questões como vocês estão apresentando aqui agora. Essa pesquisa, professor Fábio, e Eustáquio, né? Eu quero que você complemente também, Eustáquio, leva, então, quer dizer, o próprio combustível o etanol, ele vai ser ele vai fazer a transformação no próprio veículo
para um outro combustível, é isso? Isso, você pode. O que que a célula combustível faz? A célula combustível transforma a energia química de um combustível diretamente em eletricidade, ok? Esse combustível, como eu disse, ele é o combustível natural das células. O combustível é o hidrogênio, mas você pode usar outros tipos de combustíveis para tentar fazer essa eletrificação, né? Ou seja, a célula combustível tem essa habilidade. Ela passa da energia química de uma molécula para energia elétrica. Então a gente poderia usar o etanol, sim, a gente usa, estuda isso para passar diretamente o etanol. Então você idealmente teria um veículo em que você abasteceria o tanque normalmente, num posto de gasolina, encheria o tanque de etanol, mas esse etanol, em vez de ele mover um motor a combustão, ele seria convertido em eletricidade por esse dispositivo, que é a célula combustível, e aí então essa eletricidade faria um motor elétrico funcionar. A gente teria um carro elétrico com energia produzida a bordo, né? Que é Uhum. diferente, por exemplo, das baterias, que você tem que produzir energia elétrica externamente ao veículo e carregá-la, né, na bateria. Um, A é, emissão seria bem diferente de uma emissão a um carro movido a etanol. vamos lá, esse é um bom ponto. Quando a gente faz essa transformação do etanol em energia elétrica, nós ainda temos as emissões de CO2 praticamente, certo? De forma similar a uma combustão, porque não tem jeito, existe o carbono na molécula do etanol e ele não é suprimido simplesmente. A questão é a seguinte, que a gente vai passar esse etanol para energia elétrica com uma excelente eficiência e então a gente vai, em princípio, conseguir ter uma autonomia muito maior para a mesma quantidade de etanol. Esse é um primeiro ponto. Você teria a maior eficiência desse processo. Os carros a combustão têm uma eficiência que chega estourando aí a 25%, mais ou menos. Ou seja, apenas Uhum. 25% da energia do combustível é transformada em movimento, O resto é né? perdido. O resto é perdido por uma série de processos, principalmente calor. E neste processo, As, as células a combustível são dispositivos muito mais eficientes, que começam a ter eficiência de partida próximo de 50%. uhum. É óbvio que esses valores são para o hidrogênio, que seria uma molécula muito mais simples de ser convertida em eletricidade. Mas a gente trabalha para que a gente consiga valores de eficiência altos assim também com o etanol, por exemplo. Maravilha. Então, se eu entendi como leigo aqui, eu vou ter o mesmo combustível, a mesma rede de infraestrutura, que já é muito boa aqui no Brasil, que a gente fala, quando a gente fala do etanol, a gente fala com muito carinho, porque o etanol é realmente diferente de outros países, né? Foi um combustível que fez a diferença aqui para a gente. Então, a gente está usando o mesmo combustível, a mesma infraestrutura, só que com um veículo que é um veículo elétrico, ele, o aproveitamento desse combustível, dessa mesma quantidade de combustível, vai ser a partir do dobro. É isso? Exato, a gente espera que seja por aí. A gente, nessa estratégia, a gente simplesmente coloca o etanol no século XXI, vamos dizer, no carro elétrico. É uma maneira da gente conseguir colocar o etanol conectando essas duas tecnologias que são de futuro, né? Uma já é presente aqui no Brasil, mas de fato a gente consegue colocá-la dentro desse cenário de eletrificação quando a gente passa o etanol por esse dispositivo que é a célula combustível. E é isso que você disse, porque em relação ao hidrogênio, nós temos uma situação de o ovo e a galinha em relação aos automóveis, ou seja, a gente não tem os automóveis, os veículos a hidrogênio porque a gente não tem os postos de abastecimento ou vice-versa. Com o etanol seria muito mais simples, porque em vários lugares o etanol é produzido pelo mundo, ele é um combustível líquido, ele tem uma facilidade muito maior para armazenamento e distribuição, por exemplo, que o hidrogênio, e está pronto. Uhum. Então essa seria, do ponto de vista do Brasil, seria imediata Que a maravilha. aplicação dessa tecnologia. Eustáquio, quando a gente vê essas notícias aqui, esse bate-papo aqui com o professor Fábio, que não foi nada combinado, pessoal, a gente realmente aqui é um bate-papo mesmo. É para a gente, como é empolgante isso, né? Como a gente vê todos os dias notícias
no mundo de pessoas buscando soluções. Como que vai ser, o que vai ser esse combustível, vai ser elétrico, vai ser hidrogênio, enfim. A pergunta que eu quero fazer para você, Eustáquio, em cima disso que o professor Fábio falou, você acredita que o caminho ainda tem muito a se desenhar? A composição das fontes e essa combinação tem muita surpresa ainda para revelar nos próximos capítulos desse livro. O professor Fábio tem um trabalho que ele fez, ou está fazendo com a Nissan, para usar o etanol reformado a bordo do veículo, que é Uhum. uma vanguarda tecnológica, né? Isso é uma coisa totalmente inovadora. E eu vejo que o questionamento está como pegar esse etanol e transformar ele em eletricidade, e mesmo que se emitir o CO2 ou o carbono, ele é neutro porque ele foi retirado da atmosfera para produzir o álcool, né? O etanol da cana. Então, é um ciclo que você devolve aquilo que você pegou, certo, professor Fábio? Muito importante você enfatizar isso, Eustáquio, porque nós temos o etanol é um combustível de ciclo fechado no carbono, em princípio, ou seja, mesmo na combustão, aquilo que você emite tem uma quantidade equivalente que é reabsorvida pelas plantas, né, pela planta de cana-de-açúcar, por exemplo. Então, ele é neutro em carbono, né? E quando a gente fala que ele é neutro em carbono, ele é veramente neutro. É uma Uhum. questão apenas de a gente ter as emissões e não são localizadas geograficamente no mesmo lugar. Esse é um ponto que a gente pode considerar. Mas a gente não está adicionando carbono, por exemplo, que vem dos fósseis e que estava imobilizado na crosta terrestre e simplesmente jogando para a atmosfera como a gente faz com os derivados de petróleo. Então, existe uma diferença importante de aumento de eficiência do uso desse combustível a partir do momento que você passa a usá-lo com tecnologias eletroquímicas e preservando essa grande vantagem de ser neutro em carbono. Mas mais do que isso, como eu falei no começo, a gente tem capacidade de olhar para as novas tecnologias, mesmo eletroquímicas, que estão se desenvolvendo rapidamente, para que a gente coloque essas biorefinarias, essas usinas de cana de etanol que nós temos, a gente pode fazer uma série de processos para que elas se tornem negativas em carbono. Isso eu digo em termos de negócio mesmo. O pessoal vai poder realmente gerar novos negócios se algumas moléculas, se alguns aproveitamentos forem feitos nessas usinas. Até mesmo o crédito de carbono, de uma maneira imediata, pode se tornar uma fonte de recursos nesse tipo de, de fábricas, enfim, de plantas. Ou seja, né, por mais que a gente, as conversas que a gente tem tido por aí, sempre a gente percebe que é o equilíbrio das novas fontes. Né? A gente está falando de um etanol, poderia chamar um etanol 2.0, né? Mas também fica aquela questão, se não for controlado essa produção, é uma pergunta que eu quero fazer para você, professor Fábio, a gente também tem problemas com outras vertentes. Por mais que ele é um carbono neutro, mas utilizar terras para a produção da cana. Esse é uma questão também que às vezes fica em xeque. O que você pensa sobre isso? Vamos lá, Ricardo. Esse é um ponto muito importante, que toda vez que a gente fala de biocombustíveis, a gente acaba esbarrando nesse uso da terra, na questão de monoculturas, de fato são questões importantes que a gente tem que tomar cuidado. Bom, em primeiro lugar, então tem uma série de números que apontam e de fatos que apontam numa boa direção. E essa boa direção, por exemplo, ela vai quando a gente sabe que, veja, o Brasil, por exemplo, que é talvez hoje o segundo maior produtor de etanol, usando a cana-de-açúcar, ele deve ser o primeiro, e, e que é muito eficiente, é uma biomassa que funciona muito bem. E nós temos aqui o etanol sendo produzido, acho que cerca de 80%, em São Paulo. Ou Uhum. seja, que são regiões já agrícolas bem estabelecidas e que não representam nenhum tipo de ameaça aos biomas e ao nosso meio ambiente que deve ser certamente preservado. A cana-de-açúcar não tem essa competição com alimentos de uma maneira geral, né? Então ela também não é vista como outras biomassas nesse sentido, mas a gente também tem que entender
que esse problema de buscar novas fontes de energia, de repensarmos nosso uso de energia, é um problema muito complexo, que vai exigir muitas soluções diferentes e que a gente tem a oportunidade de, talvez pela primeira vez, de usarmos ou de aproveitarmos vocações locais. Então, quando a gente fala isso e tem esse cenário todo do etanol, a gente também não pretende que seja uma solução para o mundo ou para todo tipo de aplicação, né? Apesar de um potencial imenso que a gente pode ter, o etanol, como eu disse, ele é produzido nos Estados Unidos, que hoje em dia é o maior produtor, mas também a Índia está crescendo rapidamente sua produção, a Austrália é um produtor, ou seja, a gente teria capacidade de expandir isso, mas não necessariamente aqui no Brasil. Também não acho que o Brasil tem que ser uma grande plantação de cana para resolver o problema do mundo de combustível, não é? A gente não está dizendo isso, mas sem dúvida pode ter um papel importante em determinados tipos de aplicação, em determinados lugares, sem uma agressividade ao meio ambiente ou competição com o alimento. Outra coisa que a gente tem que olhar também são as novas tecnologias. Você falou do etanol 2.0, a gente já fala de uma segunda geração de etanol, de segunda geração, que seria aproveitar toda a parte que hoje em dia é o bagaço da cana, a lignina, fazer o etanol de boa parte dos restos da planta de cana-de-açúcar, que fariam com que a gente essencialmente dobrasse a produção na mesma área de produção. Então, existem outras biomassas, existem outras possibilidades também. E, enfim, como eu disse, são problemas complexos que vão exigir alternativas e soluções variadas. Mas, de uma maneira geral, é essa minha visão. Maravilha, maravilha. Outro dia eu assisti novamente o De Volta para o Futuro e olhei lá o carro colocando a casca de banana. Eu falei, puxa, que legal isso, né? Um dia a gente vai chegar a evoluir com o carro elétrico, o carro voador e também com um carro movido a biocombustível e converter isso diretamente no carro. Mas eu só estou fazendo essa brincadeira aqui. E a pergunta que eu vou fazer agora é para o Eustáquio, para a gente ir finalizando esse vídeo. Eustáquio, o que mais marcou você nessas últimas semanas em termos de notícia no mundo? Que eu sei que você está bem antenado, que você fala, poxa, isso aqui é um caminho legal, isso aqui é uma solução que está sendo usada. O que você, além, claro, né, desse bate-papo incrível aqui com o professor Fábio e conhecer essa iniciativa aqui, o que você gostaria de destacar? Olha, de todos os usos de hidrogênio em meio de transporte, seja caminhão, carro, drone, navio, o que eu tenho acompanhado e lido com muito entusiasmo é o uso na aviação, né? A empresa Zero Via fazendo uso, já fez um pequeno voo com um avião. Foram 6 minutos de voo, que ele colocou de um lado o motor a hidrogênio e do outro o motor a combustão, por questão de segurança, é claro, né? E, e é entusiasmante vendo também a aeronáutica, que é um grande poluidor, né? A indústria aeronáutica, o nível de poluição ambiental é muito grande, movendo por uma tecnologia nova dessa com hidrogênio, é entusiasmante. Eu sei que o professor Fábio acha também. É verdade, mas é muito interessante a gente ver a eletrificação da aviação. Muito legal, Eustáquio, você falar sobre isso. Mas, de novo, como a gente tem essa capacidade e a gente tem ah, esse repertório de possibilidades que devem ser explorados. Então, sem dúvida, a eletrificação e hidrogênio é um deles, mas eu posso te dizer que a gente também tem um projeto em andamento, em colaboração com os Estados Unidos, em que a gente está estudando o que a gente chama de upgrade do etanol. Ou seja, se a gente pega o etanol e começa a fazer moléculas maiores a partir dele, justamente para fazer jet fuel, ou seja, combustível para aviação. Seria uma maneira de a gente ter um combustível para aviação renovável também, e eventualmente sendo um possível atalho, algum caminho para que a gente tenha mais rapidamente uma aviação mais sustentável antes de chegarmos à eletrificação que é complicado. Transportes pesados é toda uma característica complicada que volta à nossa discussão ao início sobre a capacidade de a gente armazenar grandes quantidades de energia num volume relativamente pequeno. Então a gente tem que buscar diferentes alternativas, a gente está tentando explorar também o etanol para esse tipo de aplicação. Mas isso é só para falar de transporte, a gente pode pensar em várias outras coisas que estão acontecendo.
Eu gostei quando você fala atalho, é muito bacana isso, né? Porque realmente, quando a gente pensa hoje a quantidade de aeronaves, aí, você eletrificar toda a frota no mundo é uma coisa assim que demoraria muito para atingir o objetivo que a gente quer, diminuir o impacto, né? Com os transportes. E agora criar uma solução mais rapidamente que usa a mesma infraestrutura de um avião, e só troque o combustível dele, eu acho que esse é o atalho. Para a gente começar de uma forma mais, não sei se eu posso falar inteligente, mas de uma forma mais assertiva, talvez. Eu concordo, e assim, eu tenho algumas opiniões que talvez o pessoal fique um pouco chateado comigo, mas se o mundo tivesse etanol, a gente não estaria ouvindo falar do carro a bateria. Ou seja, o que a gente tem aqui, a gente deveria desenvolver e avançar também nas tecnologias que já estão à mão. Eu acho Uhum. que toda essa questão de transição energética, a gente também passa por tecnologias que hoje já estão à mão, que a gente pode usá-las, lançar mão delas imediatamente, avançá-las. Então, se a gente temos outros projetos, por exemplo, tentando deixar esse motor a combustão também mais eficiente, menos poluidor, brincando um pouco com esse etanol a bordo. A gente tem um projeto aqui no contexto do Rota 2030, em que a gente tem um carro normal, vai hidrogênio, desculpa, etanol, combustão, no qual a gente deriva parte desse etanol para fazer o que a gente chama de reforma a vapor, ou seja, transformar esse etanol em hidrogênio a bordo e depois misturar de novo o hidrogênio e o etanol lá no motor a combustão para que a gente tenha uma combustão mais eficiente, homogênea em toda a câmara, para a gente tentar melhorar o desempenho desses motores. Isso seria também um outro desses atalhos muito interessantes que fariam com que a gente pudesse deixar mais ainda sustentável e inteligente o nosso sistema de transporte com uma vocação totalmente local aqui brasileira. Complementando o professor Fábio, há um mês atrás eu tive reunião com uma empresa, que eu não vou citar o nome porque não vale a pena, mas a pessoa veio aqui falando sobre veículos a hidrogênio. E no meio da conversa eu falei, no Brasil tem um diferencial, que é o C2H5OH, que é o etanol. Eu, cara, o que é isso? Assim, que é? Eu falei, você tomou caipirinha no Brasil? Ele falou, tomei. Então, você é derivado da mesma fonte, né? E o Brasil tem 41 mil postos de distribuição de etanol já preparados, ou seja, a molécula já está espalhada pelo país. É uma questão de como localmente, ou no veículo, ou no posto, fazer a extração dessa energia. E a pessoa ficou olhando assim, e é um cara que está trabalhando diretamente com veículos, caminhões a hidrogênio. Legal. É, eu acho que tudo isso faz parte dessa riqueza que a gente tem no Brasil. Agora, se a gente quiser continuar estando assim, nessa posição de vantagem e essa posição inteligente, moderna, de sustentabilidade que a gente já tem no país, sem percebermos exatamente, com as nossas hidrelétricas, com o próprio etanol, a gente vai precisar fazer aquilo que talvez seja o começo da resposta da pergunta do Ricardo, ou seja, onde a gente deve investir? A gente deve investir sempre, continuamente, não existe aonde ou quando. Né? Investimento em ciência e tecnologia é o que vai trazer a riqueza de um país, o conhecimento. Então, é exatamente isso. A gente fala hoje do etanol, que pode rodar com motor a combustão, que a gente pode melhorá-lo, e assim, no limite, daqui a algum tempo, a gente vai poder até eletrificá-lo nesses projetos que hoje ainda estão em desenvolvimento, como, por exemplo, o uso do etanol direto em células a combustível. Então, eu acho que é esse o caminho, Ricardo, para responder a sua pergunta. A gente precisa de investimento, investimento continuado, de longo prazo, sem interrupções, e que tenha uma política, uma estratégia, não só de ciência e tecnologia, mas que se reverta em uma política industrial e de distribuição de riqueza num cenário de desenvolvimento sustentável. Show, muito legal, pessoal. Bom, ótimo recebê-los hoje aqui. Nosso tempo está chegando ao fim, mas fica o convite para a gente voltar aqui com mais programas, mais bate-papos aqui que são extremamente interessantes para a gente divulgar aí o trabalho e as ideias que estão sendo feitas aí para um mundo mais renovável. Bom, eu vou agradecer então o professor Fábio, o Eustáquio aqui, pela essa parceria aqui, por esse bate-papo, e nos vemos em um próximo vídeo aí. Fique ligado na nossa programação, nós temos a solar.tv.br, também temos a TV Hidrogênio, Mobilidade, e você pode entrar lá no portal das TVs, renováveis.tv.br. É isso, pessoal, obrigado por hoje e até a próxima!